Estamos em dezembro, é o mês da campanha Dezembro Laranja, que foi criada para alertar sobre a prevenção ao câncer de pele. E hoje vamos conversar sobre os sinais de atenção, né? Os hábitos e a proteção, o diagnóstico e como que a pessoa pode reduzir o risco. E nós estamos aqui recebendo a dermatologista Aline Talarico. Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto, né? Que é super importante. Começando, então, sobre câncer de pele. Para quem não sabe, como é que faz para identificar, né, esse problema? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o privilégio. É sempre muito bom a gente trazer informação. E como médica, para mim, isso é uma coisa essencial, porque, afinal de contas, nem todo mundo tem acesso à consulta com dermatologista. Muitas vezes isso é lento, mas a gente tem sim como ter alguns pontos de atenção para que a gente consiga fazer aí uma hipótese e procurar o médico quanto antes. Como que a gente identifica o câncer de pele? Que a gente vê pintas, né, pelo corpo. Qual é a pinta que deve chamar a atenção ou mancha na pele para chamar a atenção? Tá. Então, em primeiro lugar, aquilo que aparece de diferente é sempre muito importante a gente se atentar. Então, sangrou, doeu, não cicatriza, a gente precisa ficar atento. Mas a gente tem os 5 sinais que todo mês de dezembro nós vamos falar bastante, que é o A, B, C, D, E das nossas pintas ou lesões. Então, o A é de assimetria, uma lesão muito assimétrica. O B é quando ela tem as bordas muito diferentes, um formato muito diferente. O C, quando tem diversas cores. Então, quando eu não tenho uma pinta homogênea. O D é de diâmetro. Quando essa minha pinta é maior do que 6 milímetros, eu tenho que ficar atento. E o E é de evolução, que aí entra muito no que a gente falou. Uma lesão que não cicatriza, uma lesão que cresceu, que mudou. Isso é muito importante para a gente ficar atento. E daí já deve procurar um especialista. Sim, então é super importante, a gente atende muitos pacientes que vêm, tipo, apareceu essa pinta. A grande maioria das vezes é uma lesão benigna, mas muitas vezes não. Então eu estava vindo para cá e me lembrando dos meus pacientes que tantas vezes a gente, não, é só uma pintinha, e quando a gente vê, não é uma pintinha. Pacientes que têm uma lesão que não cicatriza, pacientes que têm uma lesão escondida, uma pinta da vida inteira. Então não é porque a sua pinta desde que você nasceu que ela não tem capacidade de se tornar maligna. Então o acompanhamento é essencial. E se você tem histórico familiar ou se você tem um histórico de exposição solar prolongado ao longo da vida toda, é muito importante ficar atento. Agora, doutora, essa campanha, né, Dezembro Laranja, ela ganha muito mais força quando os famosos, que a gente tanto fala aqui no nosso programa, eles falam sobre o assunto, né? E recentemente a modelo Mariana Weicker falou sobre esse assunto, né? Ela divulgou um vídeo dizendo que está com câncer chamado carcinoma basocelular, que é CDB, né? Isso. É um câncer que não é tão agressivo, mas que também merece atenção, né, doutora? Então é assim, ó, os tumores de pele, os cânceres de pele, eles são divididos em duas frentes. Então o câncer do tipo melanoma, que ele é muito mais agressivo e merece a nossa atenção bem no início, porque ele é um tumor que sim, ele dá metástase, ele faz várias, tem um comportamento mais agressivo. E tem os não melanomas, que existem os basocelulares principalmente e os espinocelulares. São 2 principais. É o câncer mais comum de diagnóstico no mundo todo e o Brasil é o primeiro da lista em diagnósticos dessas lesões. Somos um país tropical, com grande incidência solar, então isso tem muito a ver. A Mariana é uma paciente extremamente branquinha e que provavelmente teve ao longo da vida uma exposição solar. Não só quem tem exposição solar faz câncer de pele, mas os pacientes que têm a pele mais clara têm sim uma propensão maior ao câncer de pele, embora os pacientes negros também tenham, e eles têm uma incidência maior de câncer em palmas e plantas dos pés. Então, estamos todos no mesmo barco, todos precisamos nos cuidar. Entendi. No vídeo que ela soltou na internet, doutora, ela tá com um curativo aqui. Então, aparentemente, foi aqui, né, o câncer de pele dela. Tá. E a gente... com o passar dos anos, aparecem muitas manchinhas aqui, que são as manchinhas do sol. Então, seriam essas
que podem ser esse tipo de câncer? Ou como que a gente pode dizer? Isso aqui também tem que tomar cuidado, né? Que aparece bastante, né? Sim, a gente sempre fala que tem as áreas que são mais comuns de aparecer, que são as áreas onde a incidência solar é mais intensa. Então, normalmente a região do pescoço é uma região poupada, porque ela tem a sombra. Mas toda a região de face, orelhas, colo, membros superiores são muito comuns. E também os membros inferiores nas mulheres, porque nós usamos saias, né? Então, são as áreas mais comuns. Existem infinidades de diagnósticos, né? Então tem as manchas senis, tem as manchas de sol, mas o que acontece? Aonde eu recebo radiação solar, eu tenho capacidade de ter a transformação, a mutação dessa célula para uma célula cancerígena. Então, por isso, aonde a gente tem mais incidência de sol, que é onde a gente naturalmente tem mais essas manchinhas de sol, é onde vai aparecer o tumor. Existem tumores que aparecem em áreas escondidas também, mas é muito mais comum nessas áreas mais expostas. Agora, depois que a manchinha apareceu, se eu continuar passando protetor solar, vai impedir que ela se transforme e vire um câncer ou não? Aí já, depois que já apareceu, se tiver realmente o problema, vai desenvolver? É assim, ó, o basocelular, que é o caso dela, é um pouco diferente. Então, ele nasce basocelular, ele nasce um tumor. Mas existem as lesões pré-neoplásicas, que a gente fala, que são as lesões que antecedem ao câncer, que já demonstram que aquela área tem algum grau de dano solar e que eu já tenho mutação nessa célula e que se isso perpetuar, eu vou acabar evoluindo para um câncer de pele mais comum do tipo espinocelular, que é o SEC que a gente fala, que é um outro tumor também muito comum dos não melanomas, mas que tem aí uma capacidade um pouco maior de invasão, de metástase. Então, sempre a gente tem que ficar atento, proteger, porque os estudos mostram que mesmo depois que você teve um câncer de pele, você precisa se proteger, porque isso diminui a incidência de novos tumores. Porém, você precisa ter o cuidado de entender que exposição solar vai ser sempre muito, muito difícil, porque quanto mais incidência de sol, maior a incidência do tumor também, principalmente para o paciente que já teve. Exatamente. E no verão esse cuidado tem que ser redobrado, né, doutora? Sim. Então, é muito engraçado, né, que hoje a gente tem muito mais consciência. Eu não sei você, na sua época de criança, mas eu, quando era criança, ia pra praia, uma vez protetor, tava pra lá de bom. Mas hoje em dia não é assim, a gente entende que as crianças precisam ser mais protegidas, que a gente faz esse cuidado com mais assiduidade. Mas não é incomum eu encontrar no consultório pacientes esclarecidos que se expõem ao sol com muita intensidade e intencional, a gente diz, né? Aquele paciente que passa o bronzeador e vai pro sol. Então isso hoje em dia, assim, para além do envelhecimento, né? É para cuidado com a pele mesmo. A gente tem aumentado muito o nosso número de diagnóstico de câncer de pele, muito provavelmente porque os pacientes estão tendo mais acesso à saúde, mas também porque a gente não para de se expor. Então, é preciso sim usar todos os meios que nós temos de nos protegermos do sol, porque ele está aí para todo mundo e hoje em dia tem quase um sol para cada um, não é? Exatamente. Agora, assim, na praia a gente sabe que tem que repassar o protetor solar toda hora, principalmente quando entra no mar, né? Sim. Agora, no dia a dia, acordei, passei protetor solar para vir trabalhar, quando que eu tenho que repassar novamente? Idealmente, de 3 em 3 horas. Mas a gente sabe que nós não estamos expostos com tanta facilidade, né? Então, nós aqui na nossa vida hoje. Sim. Mas existem pessoas que trabalham expostas ao sol. Então, é super importante usar não somente o filtro solar. Para esses pacientes que têm uma exposição crônica ao sol, diária, de trabalho, a gente precisa fazer a proteção também física. Então, chapéu, óculos, blusa de proteção, isso é muito importante também. E evitar o sol das 10 da manhã às 4 da tarde? Já ajuda bastante. Só que hoje em dia esse horário já está meio confuso, né? Porque hoje em dia, 8 horas, o sol está... Solzão. E a incidência de radiação ultravioleta também está aumentada. Então, a gente sabe que esse período que a gente usava como referência para os pacientes, das 10 às 4 da tarde, é um período em que a gente tem uma incidência muito maior de radiação ultravioleta. Porém, a radiação ultravioleta do tipo A, ela é constante ao longo do dia. Então, nós temos sempre que nos protegermos, é super importante. A gente sabe que os escaldões que a gente leva lá na infância aumenta muito o nosso risco do câncer do tipo melanoma, que é aquele mais grave. Então, a gente precisa cuidar de nós e também das nossas crianças. Agora, quem não vai, né, pra rua? Hoje eu vou ficar só em casa, tô de home office, vou trabalhar em casa. Precisa passar protetor solar? A luz do computador, né, a luz, né, do estúdio, uma luz branca,
de casa, isso também pode causar problema para a pele, se estiver sem protetor? Tá, é super importante a gente pontuar aqui 2 pontos diferentes. Um é proteção ao câncer de pele, e isso tem relação com radiação ultravioleta, que é aquilo que vem do sol, ou aquelas câmeras de bronzeamento, certo? Agora, essa luz que vem de refletores, do computador, essas luzes a gente ainda não tem comprovação de que elas causem câncer de pele, mas elas podem sim causar um envelhecimento. Então, aí a gente tem 2 pontos diferentes. O que eu friso muito com os meus pacientes: proteção solar é hábito. Então, se você se habitua a usar, você vai usar todos os dias. Eu coloco sempre assim, colocar do lado da escova de dente. Escova os dentes todos os dias, passa protetor todos os dias. E assim fica muito mais fácil da gente adquirir o hábito e chega aquele ponto que o paciente não consegue ficar sem. E aí pronto, esse é o ponto ideal pra gente fazer a proteção. É exatamente isso que eu tô fazendo. Era difícil de passar protetor durante o dia. Agora eu acostumei tanto que o meu potinho de protetor tá acabando tão rápido. Antes durava 1 ano, doutora. Agora... Não, tava usando errado. Não tava usando, né? Tava usando errado, a quantidade errada. Isso é um ponto muito importante da gente frisar. Porque a gente acha que só porque a gente está usando protetor está protegido, e não é bem assim. Nós precisamos usar um fator de proteção de 30 para cima, eu sempre oriento os meus pacientes 50 para cima, e reaplicar e usar na quantidade correta. Senão não adianta nada. A gente está diminuindo muito a proteção desse paciente também. Precisa se proteger. Agora, a última pergunta. Tem diferença de protetor solar para o rosto e protetor solar para o corpo? É mais a cosmética, tá bom? Então, os protetores solares de rosto, eles têm uma cosmética mais agradável, né? Por conta da oleosidade, pacientes que têm a pele mais seca, enfim. Existe uma variedade, uma infinidade, graças a Deus, para você poder escolher o filtro solar que te agrada. O que importa, e eu sempre brinco isso com os meus pacientes, use... E é isso que importa, você usa o que você gostar. Pra mim, o importante é você usar. Pro corpo, a gente não tem tanto essa questão da cosmética, então a gente acaba podendo usar qualquer um. Então, eles acabam ficando mais em conta, porque é um volume maior. E existe um monte também no mercado, existem com menos manchas. Enfim, existe uma série de coisas, mas o importante é usar. Então, se você vai se expor ao sol, se programe, use o filtro solar, use a camiseta de proteção, chapéu, óculos. Isso sim pode fazer a diferença ao longo da sua vida. Tá certo. Use e abuse para se manter protegido, principalmente nesse mês. É super importante a gente falar, né? Sobre a proteção à pele, para não ter câncer de pele nesse dezembro laranja, né, Muito doutora? obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço pela presença. Volte sempre. Muito obrigada. Até mais.